Boa tarde, meu povo. E aí, como que vocês estão? Hoje tá um dia assim de chuva, um dia para reflexão. É aquele dia assim que a gente para pensar, né? Olhar para dentro, ver as coisas que está acontecendo à nossa volta, do nosso lado, no dia a dia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas estão cada vez mais esfriando. É o que eu tenho observado. Mesmo que a gente não assista jornal, não leia, não vá atrás da notícia, as notícias chegam até a gente, né? E do mesma forma, por se multiplicar o amor, né? Cada vez mais pessoas vão amando, vão se aproximando, vão aquela atitude de amor que a gente tem para com o nosso próximo acaba desenvolvendo nele outra atitude de amor, que gera outra atitude de amor, que acaba virando uma corrente, né, de amor, né? E eu fiquei pensando esses dias que o amor de Deus, ele sempre tende a nos constranger. Quando a gente é sensível a ouvir a voz de Deus, qualquer coisa que a gente faça contra nós mesmos ou contra o nosso próximo, no fundo, o Espírito Santo ele fala no nosso coração, porque o amor dele nos constrange. E ultimamente eu tenho pensado bastante nessa palavra, qual o significado do amor, né? Porque eu, no meu mundo, a minha maneira de entender o que é o verdadeiro amor, eu nunca consegui entender a maneira que o mundo demonstra esse amor. Aí hoje ali, ouvindo palestra, escutando, refletindo, tem um grande pregador aí, um grande líder, que aí ele fala que eu sempre escutei falar, mas eu nunca tinha prestado atenção, que o amor, ele não é um sentimento, né? O amor, ele não é um sentimento. A paixão, sim, é um sentimento. Porque conforme aquilo que eu sinto, eu sou correspondida, né? Se eu odeio, eu sou odiada. Se eu dou um tapa, eu recebo ele de volta, né? Mas o amor não. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. E a decisão juntamente com o quê? Com o mandamento. Que o amor é um mandamento. Que o Senhor Jesus, ele falou, um mandamento vos dou. Qual é esse mandamento? De amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. E fora isso, amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, é um mandamento. E um mandamento não é pra gente... eu decido amar você e você eu não decido amar. A gente não tem escolha. O mandamento de Deus, a gente tem que obedecer ele, para a gente alcançar a plenitude do amor de Deus, para a gente alcançar a terra prometida, Nova Jerusalém, para a gente estar com o nosso Pai, a gente precisa aceitar esse amor. E eu vou falar para vocês, não é fácil amar. É fácil amar o meu filho, é fácil amar o meu pai, às vezes não, o meu marido, né? Mas amar o outro, aquele que, entre aspas, nos faz mal, aquele que faz a gente se sentir mal na presença dessa pessoa, não é fácil a gente amar, né? E aqui uma das mensagens que ele fala, que diferente de gostar, o amor, ele nos faz sentir o que o outro está sentindo. Então o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é a nossa capacidade de amar, se colocar no lugar do outro, e entender o que ele está sentindo. E daí aqui tem uma passagem que esse pregador fala, que é do bom samaritano, que é um dos exemplos que Jesus fala, que quando a gente vai amar, a gente ama nós, o nosso próximo como a si mesmo, e aí ele mostra quem é o nosso próximo, que o nosso próximo não é o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, o meu marido, aquele que me faz bem, mas aquele que está na minha frente, naquele momento presente, e que eu tenho a oportunidade de fazer o bem para ele, de me colocar no lugar dele, independente se eu gosto dele, se ele é uma pessoa boa, se ele é meu inimigo, se ele não é, se ele fez algo contra mim. É muito forte. E aí fala, a passagem do bom samaritano fala que
passaram 3 pessoas. Um era o sacerdote, o outro era o judeu e o outro era o samaritano, que naquela época lá fala que o judeu ele não se dava bem com o samaritano, assim como o corintiano não se dá bem com o São Paulino, que não se dá bem com... vamos dizer assim que é guerras entre gangues, né? Não é gangue. Ai, como que eu posso falar? É culturas diferentes, né? E aí era assim. E passou lá, o sacerdote viu... Teve uma pessoa lá que ele foi assaltado, ele foi espancado, ele estava passando numa estrada perigosa. E nessa estrada perigosa ele foi assaltado, espancado e deixaram ele no chão jogado como se tivesse morto. Então passou lá o sacerdote e viu, mas o sacerdote falou assim, vou continuar meu caminho que eu tenho mais o que fazer. Eu tô falando da minha cabeça mais ou menos, né? E foi embora. Aí passou o outro judeu também, que aquele cara que estava lá caído era um judeu que estava indo para aquela cidade fazer alguma coisa, né? Que ele foi fazer ali. E aí ele foi assaltado, roubado, espancado e deixaram ele caído no chão como se estivesse morto. A única pessoa que parou foi o samaritano. O samaritano era a última pessoa no mundo que deveria parar ali para ajudar aquela pessoa. Mas quando o amor de Deus ele constrange a gente não consegue ir embora sem fazer o bem para aquela pessoa quando Deus ele mostra para aquela pessoa, para aquela coisa, sei lá para aquele lugar, né? A gente não consegue seguir em frente porque o amor dele ele toca tão grande dentro do coração da gente que mesmo que a gente tenha que parar toda a nossa vida para fazer aquilo, a gente vai fazer. Mesmo que a gente tenha que tirar da gente aquilo que a gente não tem, como fala da oferta da viúva pobre, ela sentiu aquele amor de ajudar. Então ela tira aquilo que ela não tem e dá para aquela pessoa. Porque é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, mesmo eu não tendo condições, mas aquele outro está numa situação pior do que a minha, que aquilo que eu vou fazer por ele vai aliviar, vai deixar o fardo dele mais leve. Gente, é sensacional. Então, o samaritano era a última pessoa no mundo a ajudar aquele judeu. E ele parou, e ele não só parou, resgatou ele, colocou numa pousada, pagou tudo e ainda falou para a pessoa, eu tô indo lá resolver tal coisa, quando eu voltar, se ainda ficou devendo alguma coisa, eu termino de pagar. Como que é o amor de Deus, né? A capacidade de eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor que ele sente. Então eu posso entender hoje eu consigo entender melhor. Quando uma mãe, ela tem um filho, ela não consegue cuidar daquele filho, ela acaba dando para outra cuidar daquele filho, porque na cabecinha dela, ela não se sente capaz, ela não se sente preparada, né, para cuidar daquele filho. Ela acha que o outro tem a capacidade de cuidar melhor do que ela. Só que aquilo que Deus colocou na nossa mão, não adianta a gente dar para o outro. Porque aparentemente, eu penso que o bom vai ser o outro cuidar. Mas se Deus permitiu que eu tenha aquilo, aquele algo, aquele cargo, aquela alguma coisa, não é para o outro que ele está dando, ele está dando para mim. Então não é pela capacidade que eu na minha cabecinha entendo, eu não sou capaz, eu acho que fulano é mais capacitado. Porque Deus ele vê a minha capacidade antes do outro ver. E ele não vê como eu vejo, ele não vê como o homem vê. Então às vezes eu não me sinto capaz de estar com aquilo, com aquele cargo, com aquela criança, com alguma coisa, eu não me acho capaz. Mas Deus ele sabe na mão de quem ele coloca, e ele capacita no caminho, né? Não adianta eu achar que eu vou estar preparado sempre, que eu não vou estar preparado, às vezes eu vou ser pega de surpresa. Então eu entendo aquela mãe que pega o filho dela, dá para o outro criar e fala assim, eu vou dar para ela porque eu acho que ela é mais preparada, ela é mais capaz, eu não sou capaz de fazer isso, né? Então eu posso entender esse amor. Porque o amor que o mundo ensina é totalmente diferente. E na minha cabecinha eu sempre tentei entender. Eu falo, como que o cara ama aquela mulher, passou 30 anos ao lado dela e hoje ele mata ela? Que amor que é esse? Né? Porque o amor que o mundo mostra é de um sentimento. De gostar das pessoas que gostam de mim. Fazer por quem faz por mim. Não é isso que Deus fala. O maior mandamento que ele deixa, que ele fala, esse mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, é diferente, é uma decisão. E esse mandamento é um dos maiores desafios que a gente como ser humano tem, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Mas primeiro, se eu não amo a mim, eu não vou amar o meu próximo. E se eu não amar a Deus em primeiro lugar, não aceitar o amor dele, não entender a forma de amor dele, que foi capaz de dar o filho dele por amor de mim, eu também não vou me amar e não vou amar o meu próximo. Gente, é muito forte isso. Algumas pessoas, saiba que somente algumas pessoas nessa vida eu vou aprender a gostar. Algumas pessoas vai ser próxima de mim, vai estar na minha casa, na minha convivência, no meu trabalho, nas minhas rodas de amigos, mas todas elas eu vou ter que amar, porque é um mandamento de Deus amar. Isso a gente tem que aprender, porque esse é um dos maiores, segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É os dois maiores mandamentos que Deus, ele deixa pra gente. E é um amor que vai além do nosso entendimento, da nossa capacidade de entender. Porque esse amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão e ele também é um mandamento. E o Senhor Jesus, ele deixa isso claro naquela passagem. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está naquele momento precisando da minha ajuda, não só em forma de dinheiro, de uma palavra, de um serviço voluntário. Aí você entende, quando você ajuda aquela pessoa que foi tocada no teu coração, mesmo sem você ter condições, o alívio, a paz, a tranquilidade que você sente, né? Que você sente, porque você está cumprindo esse mandamento de Deus, que é amar. Eu posso amar o meu inimigo, mas eu não sou obrigada a conviver com ele. Ele não precisa estar dentro da minha casa, mas eu tenho que amá-lo, porque é o mandamento de Deus. Aquele que me traiu, aquele que traiu a minha confiança, aquele que falou falso testemunho de mim, aquele que mentiu contra a minha pessoa. Então o amor não é eu gostar da pessoa, mas é eu me colocar no lugar dela, conforme a Bíblia fala, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E fica impossível, se eu olhar o amor como um sentimento, eu não vou amar essa pessoa. Porque não precisa eu sentir para demonstrar o meu amor. O amor é a capacidade de eu sentir algo, me colocando no lugar da pessoa, sentindo a dor dela. Por exemplo, é o exemplo da mãe. Ultimamente a gente tem visto muitas crianças com câncer. Todo tipo de câncer, criança. Aí você fala assim, que pecado que essa criança tem para ela estar com essa doença? Aí a gente olha e começa a julgar Deus. Mas isso aí tem a ver com um monte de coisa. É a natureza, o que a gente come, as plantas, tudo que foi transformado, mexido, onde tem a mão do homem, a gente vai pagar caro, porque a gente ingere. Tem a água que é contaminada, o solo que é contaminado, tem a radiação, né? Não tem nada a ver com Deus. Tem o DNA que já está danificado também, né? O DNA da gente já está todo danificado. Então não importa se eu errei, se eu pequei, porque antigamente o povo falava que quem pecou, aí está pagando, é castigo de Deus. E isso hoje a gente vê que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Então hoje eu tenho visto muita criança tendo câncer. É leucemia, é de pele, é no estômago, é na cabeça. E assim você olha e vê aquela criança tão inocente, não viveu nada da vida ainda, e ela está morrendo de câncer. E muitas mães falam assim, meu Deus, se eu pudesse, eu daria a minha vida no lugar do meu filho. Eu peço que essa doença venha para o meu corpo, porque ela gerou aquela criança, ela sente a dor daquela criança. Então ela se coloca no lugar daquela criança porque é filho dela, então é muito fácil. E é fácil a gente entender Deus, porque Deus também é pai. Mas o amor de Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que não é um sentimento, não é você sentir, é você ter certeza. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé. E não adianta falar para você que você tem que... Jesus é maravilhoso, Jesus é isso. Não é, você tem que experimentar. E eis que Jesus fala que está a porta do teu coração batendo. E você tem que abrir a tua porta, porque você é a morada dele. E ele vai entrar dentro da tua casa, ele vai limpar, ele vai purificar, ele vai arrumar, ele vai cear com você. E aí, a partir do momento que você entende que tudo que aconteceu na tua vida tem um propósito para você chegar até aqui hoje,
e que esse propósito tem a ver não só com a tua vida, você parar de se vitimizar e fazer em prol da vida do outro, se colocar no lugar do outro, aí está o verdadeiro amor de Deus. Hoje você entende, quando você aprende a amar da maneira que Deus ama, que é o mandamento dele, você começa a se colocar no lugar de todas as pessoas. E aí eu paro para pensar, será que se fosse eu no lugar daquelas pessoas que passaram primeiro e não quiseram parar por causa das loucuras da vida, que a gente está sempre ocupado cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, no dia a dia, no trabalho, porque a gente está sempre querendo conquistar isso, aquilo outro. Será que eu também teria parado? Você não julga quando você ama, você não julga, você se coloca no lugar da pessoa. Aí você para pensar, eu sempre me coloquei no lugar do outro para entender o porquê de determinadas atitudes que na minha cabecinha eu não entendo. Que se eu amo, eu não vou prejudicar, eu não vou fazer mal, falar falso testemunho, eu não vou mentir, eu não vou ter inveja, eu não vou querer roubar aquela pessoa, porque eu amo ela. Então se eu amo ela, eu vou querer o melhor para ela, e se for meu filho, eu vou querer dar a vida por ele, eu não vou querer fazer o mal para essa pessoa. Né? Então, a minha forma de... Às vezes eu paro e fico ali meia hora, 1 hora, 2 horas, horas e horas ali, olhando a natureza, olhando pro tempo, igual aqui agora, nesse tempo de chuva aqui, fresquinho, gostoso, admirando as coisas de Deus e pensando, tentando entender o amor, né? O que é o amor. E aí Deus, ele começa a mostrar pra gente, né? E aí eu começo a me colocar no lugar de algumas pessoas e pensar, meu Deus, eu não entendo. A gente só odeia aquele que a gente um dia amou. Não tem como eu odiar alguém que eu nunca tive um contato com ela e por algum motivo que eu gostava dela, eu não fui correspondida, então eu passo a odiar ela. Porque eu não fui correspondida. Eu não fui entendida, e hoje eu entendo várias atitudes de pessoas que aconteceu comigo na minha adolescência, na minha infância. Deus é maravilhoso, porque Deus, ele mostra pra gente. Eu lembro de uma certa vez que um rapaz, ele gostava de mim, mas por eu não ter correspondido a ele, ele me deu um tapa na cara. Eu lembro até hoje. Aí vai vindo na mente da gente por que determinadas atitudes das pessoas na nossa vida, no decorrer do tempo, até a gente chegar aqui hoje, a gente entende. Porque eu não posso odiar alguém sem antes eu ter amado ela e não ter sido correspondida por ela. Então você vê, quando o homem ele mata uma mulher, porque ele não foi correspondido. Ele gostava tanto dela, ao ponto dele ficar louco, apaixonado por esse sentimento que ele fala que é amor, que ele confunde. E aí, ele, ao ponto de tirar a vida dela, a vida do outro, porque ele não foi correspondido. Às vezes tem pessoas que eram amigas assim, melhor do que irmão. E acaba um tirando a vida do outro. Um se afastando do outro, ficando com ódio por causa de quê? Por causa disso, porque um dia ele amou essa pessoa, mas ele não foi correspondido. Por ele não ter sido correspondido, ele ficou com raiva, por isso ele teve aquela atitude. Porque o que ele deixou entrar no coração dele foi o amor do mundo e não o amor de Deus. Porque o amor do mundo é aquilo que se eu sou correspondido, eu também correspondo. Eu ganho um presente, eu dou um presente. O bom é você dar um presente para aquela pessoa que você acha que não merece, sem pensar em querer nada em troca dela, né? Nossa, é muito assim legal, é muito sensacional, e veio na minha memória agora, eu lembro. Eu não correspondi a essa pessoa, porque para mim, eu não queria me relacionar com alguém que eu não gostasse. Eu tinha que gostar verdadeiramente da pessoa, porque para mim, um relacionamento não é só eu querer preencher o vazio que tem no meu coração, na minha alma. Eu sempre fui diferente na minha maneira de entender, né, de corresponder às pessoas. Eu falava, não, eu não tô aqui de brincadeira, então eu vou fazer brincadeira com aquela pessoa e depois não é isso que eu quero, eu vou atrás de uma outra pessoa e aquela pessoa vai sofrer. Não, porque a pessoa, o coração dela, o sentimento dela não é brincadeira. Até eu achava que eu nunca ia gostar de um homem na minha vida, eu achava que eu nunca ia me casar na vida. Por isso, porque eu não conseguia entender o amor das pessoas aqui desse mundo. O amor desse mundo é o amor do maligno, é o amor do mal. Eu amo ela, se ela não me ama, eu fico com raiva dela, então eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar com a vida daquela pessoa, eu vou roubar aquilo que é dela. Então é um tipo de amor que o mundo,
A gente não consegue compreender. Mas o amor de Deus, ele constrange a gente. E a gente não consegue seguir em frente sem fazer aquilo que Deus está pedindo para o nosso próximo que está aqui do nosso lado. Não importa se a pessoa ela é amiga, inimiga. É um dos maiores mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai trabalhando desde meus 16 anos, que eu tenho contato com a palavra de Deus, que eu visito várias igrejas, procurando me encontrar o meu caminho, porque eu descobri que eu sou a morada de Deus, que eu sou a casa do Senhor Jesus. Que por mais que eu tenha riqueza, fama, um bom emprego, uma boa família, sou correspondida no meu relacionamento, sempre existirá um vazio dentro de mim. E esse vazio, quando a gente não compreende aonde que a gente vai buscar para preencher, a gente vai buscar no mundo, na fama, nas drogas, na prostituição, nos vícios, nos jogos, nas companhias, no relacionamento. E aí, se a gente não é correspondido, a gente vai lá e começa a odiar a pessoa, porque não foi correspondido, não foi validado pelaquela pessoa. A necessidade da gente é tão grande de ser amado, de ser querido, que eu entendo quando o pai e a mãe, ele não dá essa base para o filho, e outra pessoa lá fora consegue entrar na mente dessa criança e levar ela para perto, afastar ela da família, para fazer ela fazer as coisas erradas. Vai para o tráfico, vai para a prostituição, porque a gente tem a necessidade de ser amado, a gente tem a necessidade de ser validado, de ser aceito por outro. Graças a Deus, eu entendo isso, né? Então existe um vazio existencial dentro da gente. E quando a gente não sabe de onde a gente veio, qual o nosso propósito aqui e para onde a gente vai, a gente fica perdido. E conforme as mentiras que vão contando para a gente desde a nossa infância, a gente acredita de tal maneira que a gente não se sente capaz de ter um filho e criar. A gente acha que o outro tem capacidade. A gente consegue uma premiação, a gente não acha digno daquele prêmio, daquele carro, daquela casa, daquela família, daquele filho. A gente não se sente merecedor. Porque desde cedo, a maneira que o mundo mostra para a gente o amor, a gente não consegue digerir, né? E o amor de Deus, ele é tão diferente, ele é tão maravilhoso, é tão tremendo que ele constrange a gente e faz a gente se colocar no lugar do outro. Mesmo que não seja nada nosso, não seja alguém... Um dia eu vi, não vou ver mais, mas eu sinto aquela necessidade no meu coração de ajudar aquela pessoa. Por quê? É o amor de Deus, sem eu ter nada em troca daquilo. Eu vou fazer pelaquela pessoa, eu senti no coração. Aí a pessoa fala assim: ô fulano, tu é boba, tu vai fazer isso, tu vai tirar de tudo, teu filho, sei lá de quem, para fazer isso porque você sentiu. E quando você não faz, você fica perturbado. Eu tenho certeza que todo mundo na vida, um dia, já teve essa sensação. E quando você não fez aquilo que o teu coração pediu, a tua mente, o teu pensamento, Deus falou com você, você se sentiu perturbado. Aí agora veio outra vez na minha memória, eu estava vindo do curso que eu fiz auxiliar de enfermagem, e eu estava vindo à noite, 10 horas da noite, e encontrei um homem convulsionando na praça. Eu não consegui ir embora e largar aquele homem lá. Me perturbou, eu voltei para trás. Eu falei, mas o que é que eu vou fazer? Eu não entendo nada, pelo menos chamar um socorro, né? Vou fazer. Aí eu fui e na enfermagem eu aprendi que a única coisa que eu tinha que fazer era proteger a cabeça dele, colocar na lateral, para ele não engasgar com a própria língua nem com a saliva, e ficar só segurando ali a cabeça dele, para não machucar a cabeça dele, né? Não prejudicar ele. E deixar passar. Fiquei lá. E isso depois de ter trabalhado um dia inteirinho. Que eu trabalhava fazendo faxina, serviços gerais numa casa. Então você imagina, trabalhou o dia inteiro, à noite, foi estudar, 10 horas da noite, cansada, doida para chegar em casa, porque no outro dia, 6 horas da manhã, estava de pé, eu não conseguia ir embora e pensar se aquele homem morresse alguma coisa, e eu vi e fiz de conta que não era nem comigo. Parei e fui ajudar, fiquei lá, uma meia hora, até passar essa convulsão dele. Aí a hora que ele melhorou, eu fui, era em frente ao Hospital São Francisco, lá em Americana. Aí eu fui lá dentro chamar para poder ajudar. Aí eles falaram assim, liga pro SAMU que aqui a gente não pode fazer nada. Liguei pro SAMU, tô até hoje esperando, gente. Chamei várias pessoas para ajudar.
Tem tudo a ver com essa passagem do bom samaritano. Ninguém veio me ajudar. Esperei aquele ser humano lá melhorar. Aí ele falou que ele não era dali daquela cidade, ele era, acho que de Sumaré ou Nova Odessa, não lembro agora, faz 20, misericórdia Jesus, acho que faz uns 15, 16, 17 anos isso. E aí ele falou assim, só que eu também não tenho a passagem, então ele esperei ele melhorar, ele tinha esses problemas de convulsão, ele caiu ali, né? E aí ainda eu paguei a passagem para ele ir embora, porque ele não tinha passagem para ir embora, ele ia até a casa dele. Várias pessoas eu pedi ajuda, liguei pro SAMU, ninguém pôde fazer nada, ninguém, até hoje eu tô lá esperando, ninguém veio. Aí eu fiquei com ele, sei lá que hora que eu fui embora. Esperei ele melhorar, ele ficou bem, ele estava entendendo quem era quem ele era, ele estava situado onde ele estava, pronto, fui embora e fui embora para casa. Aí eu lembro da passagem do bom samaritano, todo mundo passou. Mas se a gente se coloca no lugar, a gente não vai julgar, porque e se de repente, no dia a dia da minha vida, eu estou ocupada, estou preocupada, eu tenho que chegar no meu horário no trabalho, aí se eu vejo um acidente, eu estou vendo que outras pessoas estão lá, estão ajudando, para que eu vou parar para ajudar, né? Porque eu tenho o meu horário para chegar, dá para você entender se você se colocar no lugar da pessoa. Ah, pera aí, a família de fulano está passando fome, mas eu também estou na mesma dificuldade, como que eu vou ajudar a família do outro, se a minha também precisa? Só que aí é que tá, quando você ajuda sem você ter, é onde o próprio Deus usa você para abençoar aquela pessoa e usa outra para te abençoar. Nossa, é muito legal, muito sensacional. Aí faz eu lembrar de outra passagem que fala da viúva, que o marido dela morreu, e aí os filhos dela ia ser levado pelos cobradores de imposto, para quem ele devia, como escravo, né? E Eliseu, agora me fugiu, eu acho que era Elias, que era o profeta daquela época, e foi lá, Deus mandou, era Elias mesmo, mandou ele ir até essa mulher, essa viúva, e falar para ela, vai lá e fala para ela, assim, assim, assim. Aí ele foi, aí chegou lá e ele falou, oi, boa tarde, será que a senhora poderia, acho que me dar um copo de água? E ela deu para ele, falou, agora eu tô com fome, me dá. Aí ela falou assim, eu não tenho nada para te dar, a única coisa que eu tenho é essa garrafinha de azeite, esse bolinho, esse pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque meu marido morreu, deixou a gente cheio de dívida, eu não tenho muito o que fazer. Aí Elias pegou e falou para ela, faz o que eu tô te falando, vai lá, faz para mim, depois tu faz para tu e para teu filho. Ela fez pro profeta, matou a fome dele, e ela acabou com a fome da vida dela, porque, se eu não me engano, parece que ele pediu para ela trazer várias vasilhas de azeite. Ou é outra passagem, gente, é muita coisa que tem na Bíblia e às vezes eu faço confusão mesmo. Eu só sei que, enquanto ele esteve lá com ela, e depois ela não passou mais fome, porque a farinha da vasilha dela nunca mais acabou e o azeite da botija dela também nunca mais. E com aquilo lá ela pôde vender. E ela teve prosperidade de tal forma que ela pagou a dívida que o marido dela devia. E o filho dela não foi embora como escravo. Por quê? Primeiro ela deu mesmo sem ela ter. Porque é muito fácil eu dar quando eu tenho o que está sobrando. Aí fala da outra também, que quando Jesus estava lá no templo, ela deu a oferta, ela deu as moedas que ela tinha. Que era o melhor que ela tinha. É diferente, o outro tem 10 reais, mas é só aquilo que ele tem. E hoje a gente vê assim que quem menos tem é quem mais ajuda. Né? Porque ela se coloca no lugar do outro, ela sente a dor do outro, porque ela já sentiu essa dor. Então é fácil eu me colocar no lugar de alguém que perdeu o filho, porque eu perdi o meu. É mais fácil eu me colocar no lugar do outro que tem um câncer, porque eu já também tive e fui curada. Olha como é sensacional as coisas, para a gente conseguir entender como que é o amor de Deus. Então é assim, eu entendi que esse vazio que existe na minha alma não era através das drogas, não é através das festas, das amizades, do namoro, do relacionamento, do dinheiro, da fama, da viagem, dos lugares que eu vou conseguir preencher, porque é um espaço que o Senhor Jesus deixou, Deus ele deixou para ele habitar, para eu ser a morada dele. Então é muito fácil entender, meu Deus, por quantas e quantas noites eu procurei através das amizades, noite, dia, sei lá eu, através das amizades. Porque é bom, é gostoso quando a gente está na companhia daquela pessoa. Porque ela tem algo de bom nela que me completa. Então eu me sinto feliz em estar na presença dela. Então eu quero estar sempre com ela.
um professor que a gente gosta, naquele meu local de trabalho. Tem gente que no local de trabalho ela é a pessoa mais feliz do mundo, mas quando ela chega em casa não. Por quê? Dentro da casa dela não tem o que aquela pessoa tem lá no local de trabalho, mas você sabia que você pode ser essa pessoa, esse canal, essa ponte, que o outro quer estar do lado com essa energia maravilhosa dentro de você? Porque o Senhor Jesus é capaz de fazer isso dentro de você. Quando você abre a porta do seu coração, você abre a porta do seu coração não para a religião, mas para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não é religião. Ele não é judeu. O Senhor Jesus, ele é judeu. É que eu estou prestando atenção das mocinhas ali arrancando as mangas e olhando para mim, né? E vendo eu conversando aqui sozinha. Então você imagina, né? Aí eu me distraí um pouco aqui com vocês. O Senhor Jesus, ele não chamou a gente para ser um religioso, porque a religião mata a gente. Por muitas e muitas vezes, eu não queria ir na igreja porque eu olhava as pessoas e não para Cristo. E o ser humano, ele sempre vai falhar, ele sempre vai errar. E é fácil da gente entender o comportamento dele quando a gente se coloca no lugar dele e entende o porquê que ele tomou aquelas atitudes. Então, essas pessoas, por ela estar ocupada nos alfazeres da vida dele, como sacerdote, eu imagino, será que ele foi na igreja pregar, lá no templo fazer uma oferta, alguma coisa? Então não podia atrapalhar, que muitas e muitas vezes da minha vida, eu já falei, nunca mais eu quero ajudar ninguém para não me atrapalhar, porque muitas e muitas vezes que eu me dispus a ajudar aquela pessoa, me atrapalhou na minha vida, no meu entendimento. Então eu me fechei, eu falei, eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu me dispus a levar fulano em tal lugar, eu perdi meu tempo, porque pra mim aquilo nada funcionou, não adiantou, ela não valorizou, eu perdi só o meu tempo, gastei o meu dinheiro, gastei aquele tempo que eu tinha para fazer algo da minha vida de bom, sei lá e eu perdi meu tempo com aquela pessoa. Então eu imagino esse sacerdote, essa outra pessoa que não parou. Então você imagina também uma pessoa que ele tira a vida do outro, será que ele foi ensinado que ele tinha que amar, que ele tinha que aceitar o amor de Deus na vida dele? Talvez não, por isso que ele foi lá, a maneira que ele aprendeu foi aquela de fazer aquilo que ele está fazendo, porque quando o amor do Senhor Jesus entra na tua vida, ele te constrange, e você não dorme enquanto você não fizer aquilo que está dentro do teu coração, que você tem que fazer, pedir perdão. Gente, quantas vezes eu relutei para não aceitar o perdão, para não perdoar. Falava, não, mas ela me fez isso. Não, mas ela fez assim. Ele está errado, ele não podia ter feito dessa forma. E Deus, ele perturbava tanto, perturbava não, né? Incomodava, que quem perturba é o diabo. Incomodava tanto na minha mente, gente, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, enquanto eu não fosse fazer aquilo que ele mandou eu fazer. Então, vocês que já sentiu isso, você sabe o que eu estou falando. Você fica com a alma perturbada, porque o amor de Deus, ele te constrange. Então, não adianta você procurar nos lugares, nas coisas, nas pessoas. Esse espaço que tem dentro do teu coração é do Senhor Jesus. E quando você deixar ele entrar na tua vida, ele vai te mostrar e vai fazer você entender esse amor, que é a maneira que ele ama, né? Ele vai entrar na tua vida e vai começar a te mostrar, então você vai entender o comportamento de cada pessoa. Do namorado, do marido, do irmão. E eu sempre procurei ser uma pessoa amoral, tá aqui. E observar os dois lados, por medo de errar, né? E assim, eu vou falar a verdade para você. Como que Deus tem colocado pessoas no meu caminho, fáceis e difíceis, para eu aprender a amar essas pessoas. E vale a pena, porque da mesma forma que eu tento entender ela e amá-la, outras pessoas vão me compreender, vão me entender e vão me amar. E grandes coisas Deus ele fez na minha vida, na minha casa, na minha família, e tem feito a partir do momento que eu abri a minha mente para entender que eu sou a morada dele, que ele tem que habitar dentro de mim, que é pela fé, não é religião, porque Jesus ele não me chamou para ser judia, ele me chamou para ser quem eu sou dentro da essência daquilo que ele programou para minha vida, né? E para eu ter a salvação da minha alma, eu preciso obedecer esse mandamento que não é fácil, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o meu próximo é aquele que naquele momento presente da minha vida está precisando de mim, uma palavra, um trabalho voluntário, dar uma carona, às vezes uma palavra ou uma escuta, às vezes você fica ali quietinho só escutando o que aquela pessoa
tem para falar e tentando entender ela. Que assim, eu tive que ir no psicólogo, tive que tomar medicamento, porque na minha cabeça não entrava, por que que fulano diz que me ama, mas ele faz isso comigo? Por que que meu irmão fala que me ama, mas ele não me obedece, ele não faz o que eu mando, ele faz o errado e o problema vem para mim também. O problema vem para você também. Então, eu sempre tive essa dificuldade de entender, mas quando você deixa o amor de Deus entrar dentro de você, trabalhar em você, você consegue entender. Mesmo sem a gente merecer, Ele deu a vida por nós. Mesmo o nosso pai tendo pecado, nosso pai Adão tendo pecado, Ele nunca nos deixou só, Ele nunca nos abandonou, Ele está sempre aí do nosso lado, batendo a porta do nosso coração, através da natureza, através de um problema, através de uma solução, através de alguém, Ele está sempre chamando e batendo a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Então dá a oportunidade do amor de Deus te constranger. Dá a oportunidade do amor de Deus te constranger. Quando você ama, você não julga, você se coloca no lugar da pessoa. E pensa, o que será que eu faria estando no lugar dela? Será que eu teria esse mesmo comportamento? Provavelmente sim, viu? Porque eu me imagino no Titanic, eu não seria aquele rapaz lá que deu a vida pelaquela moça, não. Eu salvaria a minha vida, ela ia morrer afogada, eu não daria o meu lugar para ela. Eu faria igual aquele cara lá que era o noivo daquela moça, né, que o outro rapaz salvou. Pegaria uma criança no colo para salvar a minha vida. Eu não daria um lugar igual aquele rapaz. Ele morreu para dar vida para ela no filme. Não sei se aquilo é ficção, é verdade. Eu não daria. Eu sinceramente, nesses momentos assim, a gente quer sobreviver. Um momento de fome, a gente quer matar nossa fome. A gente vira bicho. Se a gente não vigiar, a gente vira bicho irracional mesmo. A gente não pensa. A gente só pensa na gente mesmo. E a mensagem toda que eu queria falar não era essa não, mas acabou o Espírito Santo mudando, transferindo, fazendo aquilo que ele acha melhor para tocar no coração daquele que ele acha que precisa. Então, quando a gente é constrangido pelo amor de Deus, a gente não consegue seguir o nosso caminho, seguir em frente, se não parar, se colocar no lugar do outro, perceber aquilo que ele precisa e ajudar ele na necessidade dele, né? Porque esse amor dói na gente de ver aquele familiar sofrendo no casamento, nas drogas, de alguma forma. E quando você passou por tudo isso, você tem autoridade para falar para essa pessoa que ela consegue, que ela pode, que ela é capaz, porque o Senhor Jesus ajuda. Outro dia eu virei aqui falar mais sobre isso, porque se eu falar demais, mais que uma hora, o negócio não grava e não fica gravado para outras pessoas assistirem depois. Que o Espírito Santo abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço que, assim como Deus tem trabalhado no meu coração me ensinando, que muitas pessoas apareceram na minha vida para me ensinar como amá-las, né? Porque às vezes eu também não mereço o amor do outro e ele é obrigado a me amar, né? Porque é um mandamento. Da mesma forma eu tenho que me colocar no lugar e amar aquela pessoa, porque às vezes o meu comportamento é igual ao dele, só que eu só aponto para ele, não aponto para mim, ó. Eu só aponto para ele e esqueço que quantos dedos tá apontado para mim, meus outros 4, né? Então é isso que acontece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, né? Graças eu dou a Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele não muda, Ele está sempre aí do mesmo jeito, desde lá até aqui, do mesmo jeito Ele fica batendo na porta do nosso coração, porque Ele quer salvar a nossa alma. Ele não leva em consideração o seu tempo passado, Ele só leva em consideração daqui para frente que você está conhecendo a verdade, a partir do momento que você tem consciência. Então Ele não lembra de nada do que você fez, Ele só lembra daqui para frente, né? Então que o amor do Senhor Jesus ele possa te constranger e que a gente possa entender muitas coisas. Com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando e vai fazendo na nossa vida. Deus abençoe vocês.